Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, amém? Estamos aqui agradecidos a Deus, com nosso coração regozijando de alegria na presença do Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui junto com você para aprender um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu quero deixar aberto esse convite a você. Se inscreva, participe conosco do conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Deixe aí o seu like ou o seu dislike, caso você não goste. Deixe o seu comentário, a sua sugestão. Afinal de contas, estamos aqui para sermos aperfeiçoados por Deus e compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem confiado a nós relacionado a conhecimento de sua santa palavra. Amém? Estamos agradecidos a Deus porque vamos agora iniciar a lição de número 7. Lembrando que estamos na lição 7 da edição especial da CPAD, onde a revista está com o título Princípios Divinos em Tempo de Crise. Lembrando que essa edição especial da CPAD, ela já foi lançada no ano de 1993. Ela foi comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergsten. Pastor Eurico Bergsten foi um grande influenciador de seu tempo e contribuiu para a teologia assembleana, trazendo aí edificação para as nossas vidas, principalmente na área da escola bíblica dominical. Ele comentou 35 lições da CPAD, deixando também um legado na teologia pentecostal, onde ele fez aí alguns comentários exegéticos, ele contribuiu também para a teologia sistemática, enfim, foi um grande homem de Deus. E eu estou aqui com uma preciosidade em mãos, que é a lição original do ano de 1993. É um presente de Deus para as nossas vidas, essa é a verdade. Queridos, nós estamos iniciando então agora a lição de número 7, que tem por tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. O textuário diz: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. O textuário está registrado em 2 Coríntios, capítulo 6, verso de número 17, caso você queira acompanhar, não sendo portador da revista. A verdade prática diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Lembrando, irmãos, que essa revista foi editada em 1993 e olha só a verdade prática que o pastor Eurico Bergsten fez observação. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Eu quero perguntar a você: a sua igreja local, a congregação a qual você é vinculado, o mundanismo tem entrado dentro dela? Você tem percebido que os costumes mundanos têm adentrado a vida dos irmãos? Deixe aí no seu comentário para que possamos entender um pouco mais e conhecer um pouco mais da situação onde estamos presenciando as igrejas esparramadas pelo Brasil e o mundo. Amém? O texto bíblico, a leitura bíblica em classe, está registrada em Esdras, capítulo 2, versos 59 ao 62, capítulo 4, do versículo 2 ao 3, capítulo 6, versículo 2 ao 4. Eu não vou ler para que a leitura, ou seja, o vídeo não fique muito extenso ou cansativo. Na introdução, ele faz uma observação que nós iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida
que eles iniciaram em Jerusalém. Queridos, eu tenho uma observação a fazer relacionado ao retorno dos judeus para a sua pátria amada. Nós fizemos aqui uma observação dentro da introdução que eles agora estão tentando se adaptar às exigências feitas por Deus dentro de sua santa palavra. Nós estamos vivendo dias em que a teologia da prosperidade, principalmente, ela tem sido aí nociva para, de fato, o evangelho genuíno, mas temos agora também o politicamente correto, também entrando dentro de muitas igrejas, na vida de pregadores, pastores, ensinadores. Isso é prejudicial, isso é nocivo. Por quê? Porque essas teologias, a teologia da prosperidade, o politicamente correto vai ensinar que não é a palavra de Deus que tem que moldar as nossas vidas. Não é a palavra de Deus que tem que se adequar à nossa vida. Na verdade, é nós quem temos que se adequar à palavra de Deus. E agora esses irmãos, os judeus, que voltam para a sua pátria amada, estão preocupados justamente com isso. Como fazer para se adequar à palavra de Deus? O primeiro tópico vai dizer que somente os judeus retornariam para Judá. Ou seja, somente os judeus voltariam para Sião, a pátria amada Jerusalém. Vamos ver o que diz o comentarista? Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem. Queridos, houve um problema seríssimo dentro de Israel, o povo de Deus. E esse problema se chama miscigenação. O que é a miscigenação? É a mistura de povos, línguas e culturas. Desde o princípio, Deus combateu a miscigenação. Não porque Deus era preconceituoso, não. Porque a mesclagem, a mistura de povos traria para o meio do povo de Deus costumes pagãos, mundanos, que não entram no padrão da palavra do Senhor. Sabemos que a palavra do Senhor é o prumo que apruma a nossa vida. É o nível que mede a nossa vida e que vai trabalhar a nossa vida. Então agora, para poder voltar para a pátria amada, você tem que ser filho de linhagem. Usamos o termo aqui no Brasil, nós usamos o termo da gema, né? Então eles teriam que ser judeus da gema, de pai e mãe. Não poderia ser fruto de uma miscigenação. Por quê? Porque o interesse de Deus na restauração do relacionamento com o seu povo, Deus estava interessado num relacionamento puro. Dentro da miscigenação, isso era impossível. Por quê? Porque uma hora estamos servindo a Deus, outra hora servindo a Baal. Então, Deus combatia isso. Você vai ver o escritor fazendo uma ponderação que vai jogar por terra alguns conceitos de alguns líderes aqui no Brasil, especificamente falando, onde a grande preocupação não é a qualidade do seu rebanho, mas sim a quantidade. Quanto mais pessoas, melhor. Não importa a forma que essas pessoas estão vivendo, não importa a forma que essas pessoas estão presenciando os momentos de suas vidas, vivendo a sua história. E isso não importa. O que importa é que tenha muita gente, porque o recurso financeiro será maior. Então agora no segundo tópico, nós vamos ver que os judeus entenderam
a proposta de Deus, que inicialmente não havia entendido. Várias vezes o povo de Deus caiu em ruínas por conta da miscigenação, porque dentro da miscigenação a mudança cultural acontecia e também a mudança religiosa. Eles abriam mão dos princípios da palavra de Deus para se encurvar a outros deuses. Então agora no segundo tópico, nós vamos ver que os judeus eles não aceitam a ajuda do samaritano justamente por isso. O primeiro subtópico faz uma pergunta: quem eram os samaritanos? Eu costumo chamar os samaritanos de brasileiros. Não é porque não é que eu sou preconceituoso com brasileiro, afinal de contas eu também sou brasileiro. É porque a cultura brasileira é muito próxima, muito parecida com a cultura dos samaritanos. Samaritanos, eles são resultado de uma miscigenação, de uma mesclagem de povos e culturas. Pessoas de vários lugares da Síria, de Ava, de Babel, de Cuta, enfim, vários outros lugares, foram para Samaria morar. E eles foram, e não foram vazios de conhecimento, de cultura, de relacionamento com Deus. Não, eles levaram consigo os seus deuses, a sua cultura, a sua crença, a sua religião, e isso foi trazendo um prejuízo para a vida do samaritano, porque houve essa mesclagem e agora o samaritano, mais cedo eles cultuam a Deus e à noite estão cultuando a Baal. Lá no segundo subtópico fala que os samaritanos oferecem ajuda aos judeus. Quando os judeus começam a reconstrução do templo, os samaritanos buscam recursos de tentar ajudar os judeus. Só que os judeus estavam atentos à ordenança, aos ensinamentos, aos preceitos, às exigências que Deus tinha feito. Então agora eles estão preocupados e eles rejeitam. Lá no terceiro subtópico vai falar por que vai falar de uma técnica que os samaritanos usaram, que foi se parecer com o povo judeu, né? Eles tentaram infiltrar no meio do povo de Deus, casando com as filhas dos judeus ou com os filhos judeus, trazendo essa miscigenação entre o judeu e o samaritano. Então essa era a proposta. Só que a intenção deles não era boa. A intenção não era boa. Nós vamos perceber lá no quarto subtópico que eles se tornaram inimigos do povo judeu. Por quê? Porque eles sentiram inveja. Lá no subtópico A, eles sentiram inveja. E no subtópico B, falam que se eles conseguissem associar os judeus, eles iam desfrutar. Então a intenção deles não era ajudar o povo de Deus, o povo judeu. A intenção deles era conseguir os mesmos benefícios que a presença de Deus proporciona àquele que busca a sua presença. Então a intenção deles era simplesmente de se beneficiar. Eles estavam sendo aproveitadores, na verdade. Então agora nós vamos entender que essa separação ela era necessária. Por quê? Porque a intenção do coração do samaritano era prejudicar os judeus e quando não prejudicava, tentava parar o povo de Deus. Amém? Nós vamos aqui então ao terceiro subtópico, ou seja, o terceiro tópico, que recebe o tema Deus exige santidade do seu povo. Queridos, nós vamos perceber que desde o princípio que Deus se manifesta, ou seja, que Deus se relaciona com o homem, existem alguns princípios a serem cumpridos. Não é que nós estamos aqui limitando o tamanho de Deus ou o poder de Deus. Não é que nós estamos tentando encaixotar Deus na caixinha da nossa religiosidade. Não é isso. A bem da verdade é que nós jamais conseguiríamos fazer isso, né? Não existe caixa que vai caber o nosso Deus lá dentro, sabendo que Ele é eterno, glorioso, né? Não tem medidas para o nosso Deus.
Então nós vamos ver lá no terceiro tópico, o primeiro subtópico, dizendo sobre a retornando do cativeiro Israel, separou-se. Então eles se separam do mal. No primeiro subtópico faz uma observação que eles entenderam que se eles se apartassem principalmente do samaritano, de que eles estavam se apartando na verdade? Era somente da amizade? Não, mas das alianças que poderiam ser feitas. Aqui vai uma recomendação bíblica. Não faça aliança com quem não cumpre os mesmos princípios que os seus, pois você vai enfrentar problemas. Imagina só, um cristão casando, por exemplo, com um espírita, né? É uma recomendação bíblica que isso não aconteça. O cristão deve casar com quem já é cristão. Imagina no dia do nascimento da criança deste casal, do cristão com o espírita. O cristão vai querer apresentar essa criança na igreja. Quando a criança já puder ser levada ao templo, nós fazemos por costume apresentar a criança. E o espírita também usa por costume fazer isso. Aqui já tem um grande problema a ser enfrentado. Existem outros problemas, mas eu quis referir a esse para facilitar o nosso entendimento. Nós devemos tomar cuidado com as nossas alianças. Quem está se aliançando a nós, quem está no barco da nossa vida, no barco da nossa história, quem é que está fazendo parte da minha vida, sabendo das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus planos, precisamos tomar cuidado. E agora o povo judeu, quando eles voltam, eles se apartam literalmente do povo de os samaritanos, justamente para obedecer os ensinamentos que foram compartilhados a eles. O segundo subtópico faz uma observação de quando Josué preparou o povo para passar o Jordão. Ele disse para o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Não tem jeito, irmãos. Nós levarmos uma vida subalterna, uma vida relaxada, uma vida relacionada ao pecado e querer desfrutar das maravilhas de Deus e da presença do Senhor. Não tem jeito. A palavra do Senhor, que é o prumo para prumar a nossa vida, que é que vai aplanar as nossas estradas, o nosso caminho, vai nos colocar no eixo. E o eixo o eixo central da palavra de Deus é a santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor, diferentemente do que se tem pregado na teologia da prosperidade e também no politicamente correto. Terceiro subtópico diz que o anjo do Senhor visita o acampamento dos israelitas. E aí então a gente vamos perceber que nessa visita o anjo faz uma orientação para que tirassem a sandália dos pés, porque o lugar que estava sendo pisado por eles era um lugar de terra santa, um lugar santo. Lá no subtópico 4, você vai perceber que Israel perde a batalha. E aí agora Deus é questionado. Por que a gente está perdendo a batalha, Senhor? O que está acontecendo? Eles não sabiam que havia pecado no meio do povo. É uma mensagem que, de fato, tem sido pouco pregada nos nossos dias, mas o pecado nos afasta de Deus, o pecado traz prejuízo, o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, ainda que ninguém esteja pregando, ele vai continuar sendo a morte, o pagamento do pecado. É uma mensagem dura, mas serve de alerta para nós vigiar e tomar bastante cuidado. O tópico 4, bem observado, diz que devemos manter uma vida de separação do mal. Eu quero perguntar para você agora, quem são as pessoas que estão próximas a você? Quem tem sido os seus amigos? Quem são os seus conselheiros? Quem são as pessoas que orientam você? Você precisa
ter pessoas próximas a você que cumpram os mesmos princípios que você, para não ter prejuízo na sua vida. Olha o que diz o primeiro tópico. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com o samaritano, provavelmente eles teriam sido afáveis e passíveis no início, teriam perturbado a união com os judeus, e os judeus seriam complacentes com essa miscigenação, e juntamente com a miscigenação da cultura e da religião deles, da religiosidade, novamente o povo de Deus, o povo judeu, se encurvaria mais uma vez à idolatria. Mas agora eles se policiaram, eles tomaram esse cuidado e se distanciaram dos samaritanos. Lá no tópico 2 diz que a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram da valia de permanecer ou de manter na linha de separação do mal. Aqui no item A, o comentarista faz uma observação sobre Asaf. Na minha opinião, é um exemplo clássico. Por quê? Porque em dado momento da história, Asaf olha para as pessoas que não serviam a Deus e começou a perceber que eles estavam prosperando. Asaf olhou para os filhos dos ímpios ou dos pagãos e viu que os filhos andavam bem vestidos, desfrutavam de benefícios da sociedade e conquistas, enfim. E Asaf olhava para ele, para a sua condição financeira e de seus filhos. E isso trouxe uma frustração no coração de Asaf. Até então que lá no versículo de número 17 do Salmo 73, ele faz uma observação que quase desviou e agora ele entra para dentro do santuário e ele vai perceber que o melhor é estar na presença de Deus, servindo ao Senhor. Por quê? Porque ele viu o final da vida daqueles que praticam a iniquidade. Ele viu que o fim não é louvável ou agradável. Então agora ele agradece ao Senhor porque não desviou e Deus não desistiu dele. E ele persevera. Então ele entendeu que valia a pena continuar sendo separado para Deus. Nós temos aqui também no item B sobre Malaquias. Ele respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor. Ele faz menção do memorial que está sendo registrado pelo nosso Deus diante do Senhor e que nós vamos prestar conta. E Deus vai galardoar aqueles que herdarem a vida eterna, trazendo aí o galardão, que é um pagamento, é uma recompensa pelo trabalho desempenhado aqui na terra. Perceba que eu não estou dizendo que vamos ser salvos pelo que fazemos, mas fazemos o que fazemos porque somos salvos. Nós cumprimos a palavra, ou seja, nós exercemos atividades relacionadas à nossa fé porque somos salvos, não porque queremos ser salvos. A salvação, ela não é compra. O Senhor Jesus já pagou o preço. O subtópico 3 diz que devemos viver conforme a vontade do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você. A sua vontade, você acha que ela é melhor que a do Senhor? Eu te respondo dizendo que não. Porque a sua vontade, ela pode até ser boa. Ela pode até ser agradável aos seus olhos. Ela pode até ser perfeita aos seus olhos. Mas aos olhos do Senhor, ela pode talvez ser reprovada. Mas a vontade do Senhor para a sua vida e para a minha vida, ela é boa aos olhos de Deus, aos nossos olhos. Ela é perfeita aos nossos olhos, aos olhos de Deus. E também ela é agradável, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Aleluia! Vivamos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? O subtópico 4 diz: bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Sabe de uma coisa? Quando cumprimos com a vontade do Senhor, as bênçãos serão derramadas nas nossas vidas.
As bênçãos do Senhor repousarão sobre a nossa casa. As bênçãos do Senhor virão atrás de nós. Seremos abençoados em nome de Jesus. Amém? Grande abraço para você que nos acompanhou até aqui nesse vídeo. Deixa aí seu comentário, se inscreva, participe conosco. Amém? Deus abençoe sua vida e sua casa. Deus abençoe. Grande abraço, seu irmão Caio César.